Aí, gente, nessa parte da condição, como eu estava falando, você tem que ver ali, desde que você estude, poderá ser aprovado no exame. Se você estudar, poderá ser aprovado no exame. Então, você tem todo aí esse enunciado a partir daquela conjunção. Desde que locução conjuntiva, se você estudar, caso você estude, contanto que você estude, todas aí conjunções ou locuções conjuntivas. Na parte da comparação, ela é utilizada com frequência para estabelecer uma relação comparativa, seja de igualdade, superioridade ou inferioridade. Os conectivos utilizados aí são tão quanto, tão menos quanto, tão mais quanto, tanto quanto, menos do que, mais do que. Nós temos vários tipos aí que vão estabelecer essa relação comparativa de igualdade. Então, as instituições são tão importantes quanto as pessoas. Você aí está trazendo uma ideia que é comparativa de igualdade. Você está igualando tanto as instituições quanto as pessoas. As duas são importantes, né? Se você usasse menos do que, você teria uma ideia de inferioridade, mais do que uma ideia de superioridade. Então, tem que ir estudando isso também, para que na parte do português vocês consigam. Na finalidade, é um outro tipo de operador, constrói uma ideia de propósito, uma ideia de objetivo. Então, a gente utiliza muito esses tipos de conjunções, de locuções, operadores argumentativos, principalmente nas redações, quando eu quero trazer uma ideia de finalidade, de objetivo. O para, o a fim de, o com o objetivo de, com o intuito de, com o propósito de, com a intenção. Né? A teoria foi desenvolvida a fim de explicar determinados fenômenos nas relações sociais. Então, a teoria foi desenvolvida para explicar determinados fenômenos nas relações sociais. A teoria foi desenvolvida com o objetivo de explicar, com o intuito, com o propósito de explicar, né, esses fenômenos. Na parte da conclusão, você vai trazer aí o fechamento da ideia, que vai envolver um raciocínio que é chamado de geral ou específico de uma questão apontada. Então, apresenta-se com os seguintes operadores. Nós temos o portanto, logo, então, assim, por isso, por conseguinte, de modo que, em vista disso, entre muitos outros, que vão trazer esse fechamento ao texto. Então, a gente utiliza, principalmente na redação, para que a gente traga esse fechamento, essa conclusão. Foucault, portanto, defende a ideia de uma sociedade construída por meio de uma série de mecanismos de controle. Ele estudou bastante, logo teve a sua aprovação, logo conquistou a sua aprovação. Então, você tem justamente conjunções conclusivas, conectores conclusivos. Aqui, gente, temos alguns exemplos de frases para introdução. Não quer dizer, gente, que vocês tenham que utilizá-las. Existem várias formas, eu falei para vocês na aula passada, que nós temos aquela ideia da introdução, que ela vai se basear por uma exemplificação, por uma definição, por uma alusão histórica, né? Você pode usar uma citação, você pode utilizar ali a parte, né, que você traz essa exemplificação. Então, existem várias outras formas que também são coerentes, que também são aceitas. Mas, se você não quiser utilizar aqueles métodos, existem frases que você pode começar o seu texto. Mas tudo tem que ser ligado realmente ao tema, ligado à temática. Você não pode utilizar, segundo pesquisa realizada, se você não quer trazer uma pesquisa. Então, para que você comece com essa frase, segundo pesquisa realizada, você tem que colocar segundo pesquisa realizada pelo IBGE, aí vai falar de percentual, mas muitas vezes você não quer usar percentuais, então não tem por que utilizar um tipo de frase assim. Tem que ter a ver com a sua construção, com o que você realmente vai afirmar ali. Muito se discute acerca de, muito se discute sobre aquilo, muito se discute sobre aquela ideia. A história nos mostra que, Aristóteles, Sócrates, a história nos mostra que, então, uma ideia de alusão histórica, é uma ideia de historicidade. Pode-se afirmar que é uma ideia de certeza. Pode-se afirmar que a inteligência artificial trouxe grandes benefícios à sociedade, porém traz muitos malefícios. Também apresenta malefícios, né, à sociedade, à população, ao povo,
né? Então, você está ali dizendo que também a inteligência artificial trouxe pontos positivos, mas trouxe pontos negativos. É de conhecimento geral, em razão de. Então, tem que, para utilizar esses tipos de frases, a ver com a temática. Quando a gente fala de desenvolvimento, são nos desenvolvimentos que você precisa ali trazer essa argumentação bem completa, trazer essa argumentação bem fundamentada. E aí existem conjunções, existem frases para desenvolvimento, que vimos também na outra aula. Técnicas para os desenvolvimentos. Então, eu quero trazer um argumento de autoridade, ou eu quero trazer um argumento de exemplificação, ou uma citação. Em qual deles eu vou me basear? O que eu vou fazer nas minhas redações? Certo? Então, quando eu trago uma exemplificação, por exemplo, uma técnica de exemplificação, eu vou utilizar o pode-se mencionar, por exemplo, o quê? Ótimo. Pode-se mencionar, por exemplo, que a Lei Maria da Penha foi criada por isso, em razão de. Então, eu já trouxe ali um exemplo. Além desse ponto analisado, se você fala de além desse ponto analisado, é porque você já trouxe um outro ponto. Então, tudo vai depender do que foi escrito anteriormente. Outro fato a ser analisado, é porque o outro já foi analisado. Ainda convém analisar que, ainda convém, então, uma ideia a mais. Eu já analisei um e eu preciso analisar outro. Pode-se afirmar em razão de, pode-se afirmar isso, pode-se afirmar essa ideia. É indiscutível, é inegável. Eu preciso, né, discutir aquilo. É indiscutível, sem dúvidas, é muito importante. Recentemente, há um debate sobre, recentemente, uma ideia do que acontece no momento atual, uma ideia odierna, uma ideia da contemporaneidade, uma ideia contemporânea, né? Então, há um debate sobre o quê? Há um debate sobre o feminicídio, há um debate sobre as crises climáticas, entende? Então, você precisa entender a temática e trazer a frase, os conectores que realmente se encaixem ali. Já na parte das conclusões, da conclusão, no caso, então, em virtude dos conhecimentos abordados, é porque você já trouxe conhecimentos anteriores, e aí você vai fazer essa retomada a essa introdução. Então, essa volta, esse resumo, essa síntese. Em vista dos argumentos que foram apresentados, já foram apresentados, então você quer fazer essa retomada à introdução no aspecto de síntese, de resumo. Em virtude dos fatos citados, a mesma coisa, o que já foi citado, o que já foi abordado. Então, você faz essa volta, você faz juntamente o que já você apontou ali na sua introdução como uma forma de retomada. Tendo em vista aspectos observados. Então, quais aspectos já foram observados? Ao final, entende-se que, então, você quer realmente concluir, você não vai fazer uma retomada, mas você quer concluir. Conclui-se que, ou por conseguinte, ou dessa forma, ou destarte, ou logo, portanto. Então, existem várias possibilidades. A partir do momento que você tem o conhecimento, você já tem muita leitura. Além disso, você já usa as técnicas, né? Você usa as técnicas, você sabe ali apresentar essas técnicas e vai colocando frases e conjunções adequadas, o seu texto, ele tem tudo para dar certo, entende? Ele tem realmente tudo para dar certo. Você precisa ali ter o hábito da leitura, ter o hábito da escrita. Quanto mais a gente lê, a gente consegue, né, escrever melhor. Então, as coisas vão fluindo. Tá ok? Gente, até a próxima. Fiquem com Deus e uma ótima semana.